Primeiramente, boa noite. Meu nome é Kathleen, eu tenho 19 anos e sou estudante do curso de Letras Português. Bom, hoje eu trago para vocês o meu seminário sobre o que é escrever bem. Então vamos lá. Antes de chegar no texto em si, eu venho falar um pouco da autora que eu escolhi. O nome dela é Júlia Silveira, ela é brasileira, natural aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Ela é cristã e eu quero que vocês frisem essa palavra cristã. Tenham ela em mente. Ela escreve poemas e canta, e o Instagram que ela posta os poemas, né, é Garota que Ama Demais. E só uma curiosidade, eu tenho o privilégio de ser amiga dela e também a editora dela. Mas continuando. Bom, esse é o texto. Não se preocupem em tentar ler ele agora, é só para vocês terem uma noção de como que é a estrutura dele. Ele é um poema. E também eu quero que vocês observem essa imagem que está aparecendo aí, que sim, esse homem está representando Jesus e ali uma menina, né, que está, enfim, no colo de Jesus. Bom, então agora vamos pro texto. Os fragmentos. Quando eu não aguentei, fechei os olhos e desabei. Joguei-me sem medo, pois eu sabia que você estaria lá por mim, como sempre esteve e sempre está. Só mais uma vez, por favor, pegue-me. E quando eu abri os olhos, por mais que tudo estivesse nublado por causa das lágrimas, eu senti que estava, mais uma vez, nos seus braços, pois senti-me novamente acolhida pelo seu calor que me acalma. Joguei-me sem medo. Eu sabia que você me pegaria. Você sempre me pega quando eu mais preciso. Sempre. Bom, então vamos lá para a justificativa com base estudada em aula. O porquê de eu considerar essa escrita uma escrita exemplar e também sobre escrever bem, né? Bom, a autora ela torna comum a sua ideia ao mostrar que ela está precisando de alguém. Nesse caso, Jesus. E um dos pilares, podemos dizer assim, sobre uma comunicação escrita eficaz é sobre tu tornar o teu pensamento comum ao outro. Nesse caso aqui, ela não deixou explícito que era Jesus que ela estava precisando, mas na imagem ela deixa claro. Se vocês verem no post, né, que ela fez, tá o texto, né, aquele texto, e aquela imagem. Então, ela não deixou explícito no texto, porém, ela deixa claro no contexto da imagem. Isso que eu achei bem legal. Então, ela deixou comum, sabe? A ideia dela sobre o que ela queria transmitir. Que, no caso, ela estava precisando de Jesus e, né, esse alguém era ele. Bom, outro dos pilares era sobre ter persuasão, ou seja, ter uma escrita doce, sabe? E além do texto em si, eu considerei ele todo praticamente um texto doce, porque ela já tá mostrando o lado dela de, nossa, eu tô precisando de alguém, sabe? E, e tu não vai chegar em alguém falando, né? Como é que eu posso falar? Ter uma comunicação horrível, assim, com essa pessoa. Não, tu, querendo ou não, tu vai ser doce, entendeu? Tipo, ó, eu tô precisando de colo, tô precisando de ajuda. Mas ela tem um verso que ela em si é como se ela estivesse se referindo a Jesus, que ela diz, só mais uma vez, por favor, pegue-me. Então, ela tá sendo persuasiva, no caso, ela tá sendo doce aqui. E bom, para finalizar, ela soube produzir uma resposta. Bom, é claro que quando se envolve poema, cada um vai ter a sua própria interpretação. Mas nesse caso, em mim, eu tive identificação com a necessidade de precisar de Jesus, sabe? Isso eu achei muito bom. Ela conseguiu transmitir, sabe? Ela conseguiu produzir essa resposta em mim. E agora, seguindo, agora para a justificativa pessoal. Bom, eu gosto de poemas que transmitem sensibilidade, o lado oculto do autor, aquele que ninguém conhece, apenas as palavras. Como, por exemplo, assim,
Vamos supor de uma pessoa que é super tímida, não se comunica muito bem com as pessoas e tal. Mas daí ela escreve. Daí quando tu vai ler os textos, enfim, tu olha assim, caramba, não parece ser tu, sabe? Ou seja, ali nas palavras ela tá transmitindo, mostrando esse lado oculto que ela não mostra para as pessoas em si. Ou seja, ela mostra só pra escrita, pras palavras, sabe? Acho que vocês me entenderam. Bom, seguindo. Eu gosto de poemas que eu me identifique, os quais eu tenho a sensação de o autor, desculpa, se baseou na minha história para escrever isso. Ou até mesmo, caramba, isso aqui foi escrito exatamente para mim. Eu tava precisando ler isso agora, sabe? Eu gosto dessa identificação com o texto. E por fim, eu gosto de poemas que mostrem aquilo que eu acredito, como meus ideais, os meus valores e os meus princípios. Eu até vi de uma página no Instagram mesmo que eu sigo, que eles postaram sobre o que é a arte. E a arte nada mais é do que tu transmitir aquilo que tu acredita. E eu achei incrível isso, porque quando eu leio um texto do qual não tem os meus ideais, não tem as coisas que eu acredite, sabe, eu não vou ter identificação com aquele texto. Mas agora, se ele transmitir aquilo que eu acredito, aquilo que, sabe, que eu vejo, que eu encontro na minha vida, vai ter uma identificação maior, sabe? Que nem, por exemplo, esse era um texto cristão. E eu me identifiquei porque eu sou cristã. Acredito em Jesus, acredito no Evangelho e acredito que eu preciso de Jesus, sabe? Então, é algo que eu gostei, sabe? Que realmente transmite aquilo que eu acredito. E só pra finalizar, que mais uma curiosidade e também o porquê que eu trouxe a Júlia é que como cristã, agora falando mais por esse lado, eu não vejo muitos escritores, poetas, autores, enfim, que transformem a palavra de Deus em poemas, em poesias, enfim, sabe, em textos que as pessoas vão se identificar mais, sabe? Eu acho não, tenho certeza que com a Júlia foi o meu primeiro contato com isso, sabe? E eu achei demais, demais, demais. E é algo que, né, eu desejo que tenham mais cristãos, tipo poetas, sabe? Que transformem a palavra de Deus em poesia. Eu acharia isso demais. E, bom, para minha justificativa em si, com base nos estudos da aula e da minha justificativa pessoal, é isso. E agora eu queria só fazer uma última reflexão, que o prof. Fábio até colocou no primeiro slide das primeiras aulas, e eu achei bem interessante, que é sobre uma última reflexão. Eu coloquei escrever ou não escrever? Eis a questão. Bom, era isso, galera. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado.